O que fazer com a criança que não dorme sozinha no quarto? Para conversar com esse tema tão importante e tão comum aí nas nossas casas, a gente trouxe uma convidada super especial, super querida para o Infância e Consciência, que é a Yara Machini, psicóloga infantil. Bem-vinda, Yara. É um prazer para nós estarmos aqui com você. A gente quer falar nesse podcast muito para pais, porque essa é uma dificuldade muito comum, né? Às vezes a criança não consegue dormir ou adormece na cama dos pais, quer dizer, adormece depois vai para a cama dos pais. E aí a gente quer saber o que a gente pode falar aqui no nosso conteúdo, né? Sobre como ajudar os pais que estão com essa dificuldade, né? Uhum. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, porque eu também sou muito fã de vocês duas e a troca profissional sempre é muito importante. Eu acho que a gente fala muito para pais, mas para profissionais também, porque eu vejo que essa é uma dúvida de outras psicólogas, outras colegas que, Nossa. né, procuram a gente. E, na verdade, não existe um protocolo adequado ali descrito por nenhum estudo e nenhum profissional. O que a gente tem que sempre perceber é como a criança lida com essa situação. Ela tem medo de dormir no quarto dela? É algo disfuncional? Ou ela dorme de vez em quando no quarto e às vezes vai para a cama dos pais? Porque o disfuncional precisa ser ali, né, tratado para deixá-lo funcional, um comportamento onde ela tenha coragem, onde ela não. Às vezes traz impacto, né, para essa criança. Exatamente. Crianças que perdem, às vezes, a festa do pijama, acampamento de escola, não conseguem ficar longe dos pais. Isso sim, a gente precisa ter um olhar mais acolhedor, adequado e muitas técnicas da psicologia para poder acolher toda essa família como um todo. Exato. E às vezes a criança ela não dorme no quarto porque ela tem medo. Né? Dentre as fantasias que as crianças têm, elas têm medos de monstros, e tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? Essa fase do desenvolvimento que a criança começa a ter esses medos imaginários de monstros, de que uma aranha vai entrar, de que algum vento vai quebrar a janela, elas começam a ter esse medo e elas vão desenvolvendo, assim, repertórios de comportamento de esquiva, que a gente chama, né? O que seria esquiva? Ela começa a querer se afastar do quarto, porque ela enxerga que o quarto é um lugar perigoso, né? Eu acho que a gente poderia pensar, assim, que estratégias que a gente poderia utilizar quando a criança está com medo, que os pais podem colocar em prática, assim, entendendo que, se for importante, deixar a criança ali no quarto, né? Para que ela acostume a dormir no quarto, não procure sempre o recurso de dormir com os pais, a ideia né? é construir habilidade, né? Para que essa criança Isso. construa habilidade dentro do que ela dá conta naquele momento. Porque algumas crianças têm tanto medo que, inicialmente, os pais, às vezes, vão precisar dormir no quarto com elas e se afastando, né? Gradualmente, né? Gradualmente todo esse processo, mas também tem outras coisas que a gente pode fazer. É importante que o quarto seja um ambiente seguro para a criança. E muitas vezes, na comunicação familiar, fica o contrário. Então, o castigo vai para o quarto, vai fazer a perfeito. tarefa no quarto. O quarto é um lugar, verdade. muitas vezes, que pode ser, né, uma Associado a uma coisa ruim. consequência, exatamente, de algo ali pejorativo. E a gente precisa mostrar que aquele quarto é um quarto acolhedor. Ela vai ter uma cama só para ela, os bichinhos. Muitas vezes, quando chegam, assim, crianças que realmente não conseguem dormir, uma técnica de dessensibilização é colocar os pais no quarto da criança. Então, um dia, eu posso dormir hoje com você? Então amanhã sou eu. Um dia a mamãe coloca o colchãozinho lá e dorme. Outro dia o papai. Fazer uma atividade lúdica, um teatrinho de sombras, uma contação de histórias, sabe? Tornar esse momento mais prazeroso, né? Da hora de Isso. dormir. E promover um ambiente acolhedor. Porque existe os medos, que também precisa ser acolhido e precisa compreender qual é o medo. A gente tem vários estudos de medos específicos para cada idade. Sim. Por exemplo, quando a criança está com 6, 7 anos, é muito comum a criança mostrar o medo dos pais morrerem. E aí elas não querem ficar longe dos seus pais, principalmente se acontecer alguma coisa que ela viu, né, presenciou. E aí elas querem ir para o quarto dos pais para poder aproveitar tudo. Ou se esses pais estão com uma jornada de trabalho muito intensa. Isso é muito comum. Vem a saudade, não necessariamente é o medo, mas é gostoso dormir e ficar aquele Nossa. tempinho com os pais. E às vezes é o bom. único momento que eles têm junto, né? Um momento que estão a família toda junto, é um momento pequeno. E às vezes se estende até alguns pais desejando que a criança não durma mais com eles, permanecem nesse comportamento, porque às vezes é o que eles têm ali, né? Esse aconchego, esse pele a pele que é tão... gente,
Quem nunca dormiu com os pais sabe. Que atire a primeira pedra, que é muito gostoso. É muito bom. É muito seguro, né? Sim. Claro que eu não fazia isso sempre com a minha mãe, mas sempre que meu pai viajava, eu ia lá, mãe, deixa eu dormir com você. É gostoso, né? Ninguém nega às vezes isso. também tem combinados que a família pode fazer, no caso de uma criança que não tem medo, né? Vamos dizer assim, mas que é gostoso. Até os pais também gostam, né? Sim. De dormir com a criança. Porque Exatamente, ele eu vem Tem cheirinho, né? fica juntinho, é muito bom. Então, fazer combinados. Então, tipo, 2 vezes na semana, a gente dorme junto. Né? Isso pode ser uma coisa que funciona também, mas quando envolve medo, aí não tem jeito. A gente vai precisar utilizar algumas estratégias de acolhimento e acostumando a criança aos poucos. A Yara falou uma coisa muito importante de não colocar o quarto como um lugar negativo, assim, né? Tipo, digno de consequências ruins, né? Mas acolher a criança, e aí é um trabalho complicado ali, colocar a criança para dormir e deixar ela lá sozinha. Porque é gradual, a gente chama isso na psicologia de dessensibilização sistemática, ou seja, a gente vai aos poucos deixando a criança lá até ela se acostumar e ver que não tem perigo, para que os pais durmam num quarto e a criança no outro. É importante, primeiro, trabalhar com a criança o desejo. Ela precisa ter o desejo de dormir no próprio quarto. Verdade. E aí a gente trabalha tanto o encorajamento como esse ambiente seguro, com essas estratégias. Ela ter talvez um objeto de transição, um bonequinho que dê coragem, um cheirinho da mãe, um cheirinho do pai, ou até mesmo fazer uma dessensibilização antes, né, de ir direto pro quarto. Tá na cama do papai e da mamãe, vai pro colchãozinho no chão. Do colchãozinho no chão, vai pro quarto junto com o adulto. Né? É um processo. Depois, nossa, se conseguir acordar, eu faço muito planner com as crianças, né, as fichas ali. Conseguiu dormir e acordar no mesmo, né, local, no quarto, aí pinta a sua estrelinha, porque a própria recompensa é o seu comportamento de conseguir, o seu próprio encorajamento. Né? Vencer, né, aquele processo que tá tão difícil. Eu acho muito legal o que você falou, que eu vejo que algumas famílias, elas querem... Estão muito ligadas ao comportamento final, o alvo, deixar a criança, não quero que ela durma mais comigo. Mas esquecem que a gente precisa de um processo. A criança ainda precisa dos pais, a criança está aprendendo a dormir, ela tem ali, porque tem crianças que têm facilidade para dormir, sempre dormiram ali, mas tem crianças que a dificuldade delas vai ser essa. E nesse momento os pais precisam ter mais paciência, os pais precisam realmente entender todo esse processo. E às vezes na psicoterapia, não sei se vocês vivenciaram isso, às vezes os pais não conseguem entender que é necessário a gente ir passo a passo, para que isso não seja pesado, né, para a criança, porque ela está com medo. E também, muitas vezes, a criança nem é encorajada porque existe uma necessidade da família por trás dessa questão. Ai, nossa, né? importantíssimo falar disso. Um pai, uma mãe, às vezes que está num processo de separação e para essa mãe é interessante ter essa criança na cama também, né? Uma insegurança da própria mãe, precisa entender o estilo parental, se é uma família mais permissiva. A gente, né, na terapia, a gente tanto acolhe os pais, a necessidade deles e as crianças, deixando funcional aquele comportamento. E não existe um certo e errado. Essa criança pode sim, né, dormir no quarto dela e dormir de vez em quando no quarto dos pais. O importante e o fundamental é o equilíbrio. O equilíbrio do encorajamento, a criança saber que ela consegue esse passo, né? A família também equilibrar os seus papéis. O meu papel como mãe, o meu papel como esposa, o meu papel como marido e pai, porque estar no mesmo cômodo é um desafio, né? Eu acho que isso é bem importante da gente falar, porque às vezes os pais estão pensando também apenas na criança e a família, ela é mais estendida do que isso, né? Às vezes eu preciso assim, é gostoso ter meu filho aqui dormindo comigo, mas qual é o impacto disso? Às vezes é o impacto dos pais não estarem dormindo bem. E a privação de sono é instrumento de tortura. E é um pilar da saúde mental de todos ali. Então, às vezes, isso está tendo impacto na saúde familiar, às vezes no relacionamento pai e mãe, né? Então, isso é importante pensar. Por isso que a psicoterapia, tudo que a gente está falando aqui é para levar
trazer uma infância consciência, e às vezes isso já vai ser suficiente para muitas famílias, mas aquelas que têm essa necessidade individual, o psicólogo vai precisar trabalhar especificamente pensando em tudo isso que a Yara tem colocado aqui. Por exemplo, os pais, às vezes, se o seu filho dorme com você no quarto, se essa é a decisão que você tomou para sua família, algo que não pode ser feito é, por exemplo, ter relação sexual no mesmo quarto com uma criança, que isso até se configura dentro aí do Código Penal, né? Então, assim, às vezes as pessoas fazem na ignorância de achar que, não, a criança tá dormindo, ela é pequenininha. Criança tem muito despertar noturno, muito. E sexo tem cheiro, tem barulho, não é só visual, né? Então, ninguém exporia o próprio filho dormir na casa do tio, sabendo que o tio e a tia teriam relação sexual no mesmo ambiente, mesmo que o filho estivesse dormindo. E o pai e a mãe é da mesma forma. Então, a gente tem que tomar esses cuidados se essa for uma decisão familiar. Assim, a gente não tem nenhum estudo, nenhum consenso dentro da ciência e da psicologia que vai dizer dormir no quarto é ruim, não dormir no quarto também pode ser ruim, né? A criança tem que dormir, isso vai ter prejuízo. A gente sabe que tem prejuízo da criança dormir no quarto com os pais, e a gente sabe que também pode ter prejuízo dela dormir sozinha desde bebezinho, por exemplo. Né? Por exemplo, quando os pais não vão cuidar da criança, ou deixam ela chorando por muito tempo, isso tem impacto ali no apego da criança que ela vai desenvolver pelos pais. Nossa, essa questão do sono, ela é muito abrangente. Né? Ela tem muita discussão no meio disso tudo. Mas, de fato, o sono, às vezes, é um problema muito grande para algumas famílias. Algumas falam, não, uma hora essa criança aqui vai resolver dormir no quarto dela e quando ela resolver, tá tudo bem. Mas aí o casal também ele tem que encontrar outros momentos que eles consigam ter intimidade. Isso é muito importante da gente falar, porque, ok, se a criança dorme toda noite no quarto, que momentos vocês vão ter intimidade de relacionamento de casal. Porque senão os pais não percebem esse impacto. Também, porque a gente fala do impacto da criança dormir no quarto, que nem a Natália falou, o sono é uma tortura e tudo mais, mas também pro relacionamento do casal, né? Que momento que eles se tocam, que eles se olham, que eles conversam, se a criança tá ali no quarto. E conversam coisa de adulto. Coisa de adulto, porque às vezes a gente vai pra cama e vai falar, amor, seguinte, não sei o que lá, tô pensando, a criança tá ali, então não é o momento. Que hora que vai ser esse momento? Tem outros momentos do dia que vocês consigam se olhar, conversar, ter relações, né? A psicoterapia infantil é um envolvimento ali familiar. Então, a gente precisa entender a dinâmica da família, os valores da família, o estilo parental, trazer uma orientação, uma psico-orientação parental adequada e trabalhar com a criança o encorajamento, os comportamentos adaptativos, não deixar, né, de fazer alguma coisa porque tem medo, sempre dormiu com os pais, precisa dormir na casa da amiguinha, festa do pijama, que ficou muito em alta, as crianças aqui em São Paulo, mesmo, eles alugam barraquinhas, né, é uma graça e tem toda uma dinâmica e muitas crianças me procuram, as famílias, porque não conseguem participar e sofrem por perder esse momento. Sim. Isso é legal porque o comportamento que às vezes estava dentro do padrão começa a gerar impacto. Aí isso é um sinal, né, de alerta. Quando há impacto, seja para a família ou impacto social ali, ou para a própria criança, que é o que você falou, né? Porque aí a gente pode desconfiar de outras coisas também, né? Que assim, a criança que não dorme sozinha no quarto é um dos sintomas de ansiedade de separação. Sim. Né? Não, pode envolver uma enurese, né? Também, uma enurese noturna, por isso que ela não consegue dormir fora de casa, ainda tem que usar, né, uma fralda, enfim, tem todo um contexto onde a gente precisa deixar esse comportamento funcional. Mas eu acho que o equilíbrio seria, né, a palavra ali que fecha esse tema de uma forma talvez mais acolhedora, né? E eu acho muito legal isso, ouvir essa família, né? Porque os valores da família são importantes e, ao mesmo tempo, balancear, ter esse equilíbrio com as necessidades da criança e tudo que envolve. Eu acho que, mais uma vez, assim, não tem um jeito certo de tratar crianças que não dormem no quarto. Tem múltiplos fatores que envolvem isso, né? Mas, de fato, acho que paciência é um requisito fundamental. Porque mesmo que a gente vai fazer dessensibilização sistemática, eu lembro de um caso que a gente resolveu muito bem com aqueles walk-talk, sabe? Tipo assim, ó, mãe, tá aí? Tô, filho. Ah, então tá bom. Sabe? Tipo, ele não levantava mais. A gente falou que não era mais... O combinado era ele não levantar mais. Mas ele tinha um jeito de saber que a mãe tava lá. Mas era um caso de ansiedade de separação, em que a gente seguro, né? Precisou, né, isso, e promover meios para que a criança se sinta segura, que nem a Yara falou, encorajada, e assim, aquela paciência, né, porque às vezes, como a gente quer que ele fique no quarto, a gente tem que dormir no quarto com ele, no colchão no chão,
Depois a gente vai afastando esse colchão. Aí a gente coloca o abajur, outras coisas. E vai indo, movimentando esse colchão. Filho, tô aqui, tá tudo certo. Técnica de respiração. Se der medo, vamos aprender a relaxar. Você tem que conseguir se relaxar sozinho, né? Respiração do ursinho na barriga pode ajudar, né? Que o ursinho sobe, o ursinho desce pra se acalmar. E trabalhando esses pensamentos de que tá tudo bem. Eu gosto de fazer um A quadro. rotina de sono também, A né? Que rotina vai de preparando sono. e relaxando para. Eu gosto de Isso. fazer um quadro de teste de evidências, né? Que a gente fala assim, ó, quantas noites eu dormi pensando que alguma coisa ruim ia acontecer E e quantas aconteceu. realmente aconteceu. Aí a gente vai Sim. marcando quantos dias eu pensei. Aqui eu pensei, aqui na outra coluna é o que aconteceu. Aí a gente vai mostrando com evidência pra criança, filho, olha quantas vezes você pensou que alguma coisa ia acontecer e não aconteceu nada, né? E Eu às acho vezes que a a gente criança, tá quando ela é pronto pra tentar menorzinha, enfrentar isso, né? e já quando a criança é menor, a gente pode trabalhar com spray do medo, né? O Coisas mais repelente, lúdicas Cheirinho que da vão, calma. o cheirinho da isso, calma, o que potinho, vão né, trabalhar calma. muito dentro do medo dela, que muitas vezes é um medo de monstro, de coisas que não existem, mas que na cabecinha dela existem. Então a gente vai lidar, a nossa arma vai ser a mesma Até moeda porque a dela, né? Da resposta imaginação. racional ela não vai ser Não vai suficiente. ter. Filho, monstro não existe pra nós, pra criança. Sim. Ele existe. Até às vezes influência de coisas que essa criança assiste, né? Sim, aí tem que Ela vê desenhos O que não são ambiente, pra idade exatamente. dela e ela pensar em começa a ter toda a medo. rotina, né? É. Né? Eu lembro Eu de mim gosto quando era criança muito também. de compreender o que que tem por trás desse medo. Então, se é um medo real, a gente utiliza armas reais. É. Então, é um medo de ladrão. Do ladrão entrar. Ok, vamos Uhum. entender. Qual o percurso que esse ladrão faz? Ele tem que subir até o 12º andar. No elevador tem câmera. Aham, As na portas estão portaria. trancadas. Então, Sim. a mãe vai até a porta, mostra que está trancada, porque o medo real é na arma real. É. O medo imaginário, a arma é imaginária. Então, a gente coloca o Isso. botão do raio laser que vai subir, porque os Isso. monstros conseguem, né, às vezes, Aham. ficar longe, dependendo ali da nossa arma. Aham. Eu uso também muita estratégia de livros infantis. Sim. Porque Fantástico. quando a gente usa um livro, a gente não fala para a criança não existe, ou a gente traz uma situação onde a criancinha do livro, o personagem, A gente terceiriza, tinha né? medo, Aham. e ele tá de fora, né? E a gente está muito mais acostumado e preparado biologicamente e quimicamente a perceber o que tem de fora do que o que tem de dentro. É. Então, eu não consigo entender os meus sentimentos, mas se eu vejo no livro que a criança tinha medo porque tinha pesadelo e ela conseguiu transformar o monstrinho em algo lúdico, divertido. Tem um livro que o monstrinho que vive debaixo da cama tem medo da criança que dorme em cima da cama. Tipo o filme do Monstros S.A. Também né? é A legal. gente consegue trabalhar essa questão do medo e vai deixando isso, tipo, pra criança de uma forma compreensiva. Olha, tá tudo bem você ter Facilita a medo compreensão. disso, né? E o legal é que o medo é uma emoção que a psicoeducação ela é efetiva, diferente, por exemplo, do nojo. Mas pro medo, a psicoeducação funciona muito. Sim. Né? A gente entender sobre aquele processo, eu entender se aquilo é racional ou não, fazer evidências e também estar me expondo aquilo até que eu acomode, né, a expressão, a ativação daquela emoção. E os livros são fantásticos para a gente trabalhar essa psicoeducação, né? Aham. Traz como exemplo. E algo que eu gosto também é de trabalhar sempre essa compreensão. Teve um momento, já tem um tempinho, que uma empresa aqui em São Paulo, ela fabricou, junto comigo, os Guardiões dos Sonhos. Até um projeto Que que lindo! ficou para trás, talvez precisa até retomar, porque o que eu recebi de crianças, Lindo o demais. relato das crianças conseguindo dormir desde 3, 4 anos, Sim. e ele era assim, tinha então 6 guardiões dos sonhos, que eram os animais, com o nome, como que ele ajudava. Então, a coruja, por exemplo, ficava acordada a noite inteira para você Que dormir. legal. Eu acho que eu lembro, Lembra? Yara. Aí Aham. era uma naninha, a criança dormia com essa naninha e atrás tinha um bolso. Então, os pequenos desenhavam o que eles desejavam sonhar. E muitas vezes eu trazia essa técnica dentro do consultório ou explicava para algumas mães para, né, fazer em casa. Uhum. É uma técnica mesmo de relaxamento e que a gente faz muito aquela parte de concentração, visualização. Então, as Aham. crianças fechavam os olhos. Eu usava muito recurso sensorial para você conseguir mesmo criar aquele caminho neural. Sim, Então, qual é o cheiro do seu sonho? O que Sim. você vai sentir? Tenta pensar no gosto. Quanto mais caminho
caminhos neurais ela conseguisse, numa visualização bem concreta, maior a chance dela realmente sonhar. Porque a gente traz, né, em alguns estudos, a gente fala que o sonho, ele traz restos diurnos. O que eu vivi naquele dia, eu acabo trazendo. Então, se eu tô muito preocupado, e se eu foco só com a minha preocupação, e se o monstro vier, e se eu ficar sozinho, e se eu acordar e a mamãe e o papai forem embora, a chance de eu ter pesadelo com esse assunto é maior. Perfeito. Se eu trago mensagens de encorajamento durante o dia, que eles faziam os desenhos, que era queria ir para montanha-russa, de doces, com cheiro de algodão doce, e ela falava assim, eu sonho, tem uma menininha de filme que eu tenho, que ela falava assim, eu sonho, tia Yara. E que os pequenininhos Né? funciona muito bem isso, né? Muito bem. Mas com grande também, porque Com se a gente grande for explicar uma questão mais neurocientífica, o que são os sonhos? São as nossas memórias, né? Exatamente. Coisas que a gente viu, coisas que a gente aprendeu, coisas relacionadas às nossas emoções. O cérebro, a gente fecha o olho e o cérebro ele vai trabalhar, né? É como eu gosto de usar também o filme Divertidamente. Sabe aquelas bolinhas de memória do Sim. Divertidamente? Aí eu falo assim pra criança, ó, vamos imaginar que você vai dormir, você fechou o olho, aí tem os estágios do sono que vai recuperar teu corpo, né? Pra você ficar legal, acordar bem disposto no outro dia, mas tem a parte que é o aprendizado da tua memória. Então, vamos lá. Seu cérebro vai parar e vai falar assim, deixa eu ver o que o Rafael viu hoje. Ah, o Rafael aprendeu um negócio de matemática. Isso aqui tem que guardar, né? Então, vai lá pra memória de longo prazo. Ah, ele viu não sei o que, ele viu não sei o que lá, e vai passando aquelas memórias. Por isso que a gente sonha umas coisas que às vezes não tem nada a ver. Tipo, eu tava andando de skate, de repente apareci numa nuvem, aí eu desci uma escada, e aí meu pai tava lá, mas tinha o cantor fulano de tal junto. Às vezes o sonho não tem nada a ver, mas juntou com o negócio que você viu na televisão, com o negócio que você viu na aula, com não sei o quê. E isso vai fazendo o teu sonho acontecer. São várias memórias passando pela tua cabeça de coisas que você viveu. Então, se você pensar coisas boas e visualizar de uma forma concreta coisas boas, a probabilidade de você sonhar com aquilo é maior, né? Então, esse negócio do mensageiro do sonho, ele é muito legal, né, Yara? Porque ajuda a criança a concretizar algo e a possibilidade dela começar a se sentir bem, né? Porque a gente teve um episódio de podcast com o William, que ele falou isso. O pai dele não tinha muito estudo, mas ele tinha um conhecimento de neurociência que ele falava assim, quando ele tinha muitos problemas para dormir, ele acordava muito, né? E o pai falou assim, sonha comigo. E no sonho o pai dele aparecia mesmo, né? Pra você ver como tem poder as coisas que a gente fala, e isso ajudou muito ele com a dificuldade dele, né? E para a criança tem ainda mais, né? Um poder ali que a gente pode ampliar com um objeto, com um bichinho, com a naninha. Por isso também que é tão importante entender até essa figura de apego, de apoio, para a criança conseguir se estruturar. Isso é importante para ela. Eu acho que esse é um tema muito, muito importante. Eu acredito que com tudo isso que a gente falou, que a gente vai ajudar muitas famílias, né? E aí fica o recado final que se, mesmo com todas essas orientações, isso não for suficiente para trabalhar esse comportamento no seu filho, que você procure um especialista, procure um psicólogo para ajudar especificamente a avaliar todas essas questões que a gente conversou aqui. Pode estar contribuindo. Acho que uma coisa muito importante também é a motivação da criança em querer sair do quarto. Porque né, a Yara falou uma coisa que era muito importante. A criança tem que ter o desejo de ir pro quarto. E dos pais também de tirar. Porque eles falam, não, eu quero que ele durma sozinho. Mas... Aí você fala, ó, você vai ter que fazer isso, você vai ter que dormir lá no... Ai, já não sei se eu quero, né? Então, os pais também têm que estar motivados para isso, né? Então, é um processo que, às vezes, a psicoterapia acaba sendo um ótimo recurso para a gente conseguir acessar isso, né? O principal é ver o desenvolvimento da criança, né? A harmonia ali familiar. E se vê que tem prejuízo, tá em sofrimento, às vezes uma psicoeducação, mesmo esse acompanhamento psicológico tão pontual, pode, em pouco tempo, trazer... né, diminuir esse sofrimento. Então, realmente olhar dessa maneira, tentando compreender o que está acontecendo e auxiliar da melhor forma possível o seu filho. Perfeito. Então, a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio para conversar mais sobre infância consciência. Até mais.